Irmãos, nós temos agora que terminar o, a questão do terceiro mandamento. Nós estamos vendo as obras do terceiro mandamento e ficou faltando a quinta obra do terceiro mandamento, né? Nós vimos várias obras: a obra de louvar ao Senhor, dar glória ao nome do Senhor, de buscar a Ele na hora da necessidade, de não querer glória para nós mesmos, né? De não fazer conjurações ou outras coisas, né? Ou feitiços, macumbas, esse tipo de coisa. E a quinta boa obra é a proclamação da palavra de Deus. A quinta boa obra é a proclamação da palavra de Deus. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Uma das formas de você tomar o nome do Senhor de uma forma que não seja em vão é proclamar a palavra de Deus. Salmo 96, versículo 3. Dá uma olhada lá no Salmo 96. Versículo 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, anunciar a glória de Deus, proclamar as obras que Ele faz, é uma boa obra que está ordenada no terceiro mandamento, certo? E como o lado oposto dessa moeda, né? Se por um lado você vai anunciar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, a consequência lógica é que você vai combater o erro e a heresia. São dois lados da mesma moeda. Você não pode escolher uma coisa ou outra coisa, né? Você tem que ao mesmo tempo pregar a palavra verdadeira e combater a mentira, o erro, a heresia, né? Vamos dar uma olhada lá no Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então aqui Deus, ele levanta essas pessoas que vão pregar a palavra, vão fazer emudecer o inimigo e o vingador, ou seja, aquele que prega contra a palavra de Deus ou aquele que engana, que mente a respeito da palavra de Deus, não prega a verdadeira palavra de Deus. Então você ao mesmo tempo anuncia a verdade e combate a mentira. A verdade da palavra de Deus e a mentira da heresia. A verdade é defendida, a mentira é destruída, é atacada. Essa obra de proclamar a palavra de Deus, ela pertence de uma forma especial aos ministros da palavra de Deus, né? Pastores, presbíteros, geralmente são os nomes que a gente dá para os ministros da palavra de Deus. Eles têm especialmente o dever de cumprir esta boa obra, de pregar a palavra de Deus e de combater o erro. Vamos dar uma olhada lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então aqui o presbítero, ele está falando, olha, o presbítero que se afadiga em ensinar a palavra de Deus tem que receber honorário dobrado, ou seja, tem que ser, ele está falando aqui financeiramente, mas o que interessa para nós nesse texto não é isso. O que interessa para nós nesse texto é a questão de que ele está colocando o ministério de ensino da palavra na boca do presbítero. O presbítero da igreja tem o dever de ensinar a igreja. Vamos lá, em Tito ainda, sobre esse tema, capítulo 1, versículos 5 e 9. Tito, capítulo 1, versículos 5 e 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então aqui Paulo fala para Tito, olha Tito, eu te deixei em Creta para que você constitua presbíteros. E no versículo 9,
que esse presbítero tem que ser como? Ele tem que ser apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, o presbítero que tinha que ser ordenado por Tito, em Creta, tinha que ser alguém que é apegado à palavra, que ama a Bíblia, que lê a Bíblia, que deseja a Bíblia, que quer a Bíblia, que é segundo a doutrina, que entende a doutrina, os fundamentos da fé, não é um cara criativo demais, entendeu? Pastores eles não têm que querer ser muito originais. Na verdade, você ser muito original não é bom, a gente não quer ser original. A gente quer pregar a boa e velha palavra de Deus que está lá, está completa, faz 2000 anos. A gente não quer inventar a roda, a gente quer descobrir o que está escrito, quer pregar aquilo que está escrito. Quem quer ser muito original, quem quer inventar muita coisa nova, acaba caindo em erro, em heresia. Ele tem que ser segundo a doutrina, conforme os apóstolos ensinaram. Não adianta você querer ensinar uma coisa nova, ter a sua ideia nova. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, ou seja, uma pessoa que entende da Bíblia o suficiente, tem apego à doutrina o suficiente para ser capaz de exortar as pessoas pelo ensino, por meio do ensino encorajar elas a viver da maneira correta e para convencer os que o contradizem. Ou seja, porque Paulo aqui já tem a expectativa de que no ministério do presbítero ele vai encontrar muitas pessoas que vão contradizer, que vão talvez até odiá-lo, que vão questioná-lo, e ele tem que ter sabedoria para ser capaz de convencer aqueles que são convencíveis, né? Porque tem uns que são inconvencíveis, mas na medida do possível ele tem que ter graça e sabedoria na palavra, para que no que depender do conhecimento da palavra ele seja capaz de convencer. Bom, embora essa obra pertença especialmente a pastores e presbíteros, ela não pertence exclusivamente de uma forma absoluta para pastores e presbíteros, né? Aliás, pastores e presbíteros aqui eu estou usando, irmãos, como sinônimo, tá? Eu não faço essa distinção porque na Bíblia não existe. Presbítero é pastor. Pastor é presbítero. Pronto. Agora, é claro, algumas igrejas fazem uma distinção organizacional ali dentro dela para se organizar do jeito que eles acham que deve ser, mas a gente tem que ir pelo princípio regulador do culto. Na Bíblia, pastor e presbítero, presbítero e pastor. Essa obra pertence a eles. Mas ela se aplica também a todos os crentes. Todos os crentes, cada um na sua circunstância peculiar. Existem situações, talvez você não foi chamado para ser um pastor, para ser um presbítero, para ser um ministro da palavra. Isso significa então que você não tem que nunca proclamar a glória de Deus, você nunca tem que defender a palavra de Deus contra o erro. Não, lê do engano, não é verdade. A verdade é que você tem sim, em determinadas situações, isso cabe a você, né? Isso cabe a você. Vamos dar uma olhada lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Se não for primeiro, é segundo, mas eu acho que é primeiro. É isso mesmo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Isso aqui é para você. Você tem que estar sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em você. Então você tem que ser capaz de proclamar, de anunciar a glória de Deus, e você vai fazer isso com uma certa frequência. Se você está vivendo a palavra de Deus, eventualmente as pessoas vão te abordar conversando sobre diversos assuntos, e você vai sempre introduzir a palavra de Deus nas suas conversas com amigos, com colegas, com conhecidos, com parentes, com familiares. Você não vai esconder o evangelho porque isso aqui é uma obra que pertence aos pastores, eles é que têm que pregar a palavra, então não é meu dever, eu não vou pregar. Não, de jeito nenhum. É seu dever também pregar a palavra de Deus, certo? E nas situações diversas da vida, e também, claro, às vezes tem situações especiais, quando, por exemplo, você está no ministério de evangelismo, quando você está numa atividade especial de evangelismo, quando você sente o impulso do Espírito Santo para evangelizar. Eu não esperei ser consagrado, ordenado ao pastorado, para daí poder começar a pregar a palavra de Deus. Não, eu pregava a palavra de Deus, era uma prática da minha vida. É claro que
com muito menos frequência era muito mais fácil, né? Os temas que eu abordava antes da ordenação eram muito mais fáceis, mas já era uma realidade, já era uma pregação da palavra de Deus. Então você tem sim esse dever, mesmo que você não seja um pastor ou um pregador. Ju, melhorou aí a imagem? Eu dei uma mexida na câmera aqui. Duas observações importantes que a gente tem que fazer com relação a esse ministério. Agora, olhando diretamente para a questão do ministério pastoral, certo? Primeiro, nesse trabalho de combater o erro, de combater a heresia, combater o engano, é muito importante que nós não façamos acepção de pessoas. O que isso significa? Que a gente não escolha as pessoas que a gente vai combater o erro, né? Mas que a gente seja capaz de combater o erro de quem quer que seja e não ter medo de combater o erro, mesmo quando ele é cometido por alguém que pode nos causar problema, porque é fácil você combater o erro quando a pessoa que está cometendo aquele erro não te oferece nenhum perigo, certo? É mais difícil você combater o erro quando você se depara com uma pessoa que pode te causar bastante prejuízo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos interessantes. Mateus 21, versículo 43 seguintes. Mateus, capítulo 21, versículo 43 e seguintes. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta. Então aqui você vê o exemplo de Jesus. Jesus, ele não combateu o erro somente das pessoas, vamos dizer assim, na sociedade, que não poderiam causar algum perigo para ele. Não, ele combateu o erro. Aqui ele combate, olha só, os principais sacerdotes, os fariseus. Tinha muita gente que era sacerdote, né, antigamente. Tinha alguns que não eram principais. E Jesus, quando ele fala que várias vezes ele vai lançando repreensões e advertências contra os principais sacerdotes, homens que ele sabia que tinham poder e influência suficientes, inclusive, para matá-lo. E Jesus foi e falou mesmo assim. Foi e falou mesmo assim, com o custo que custou para ele, porque ele foi crucificado justamente porque ele questionou esse pessoal e ele advertiu, ele repreendeu e corrigiu essas pessoas poderosas. Agora vamos lá em Marcos, capítulo 6, versículo 18. Marcos, capítulo 6, versículo 18. Aqui Marcos ele dá a explicação por que João foi preso. Por que João foi preso? Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Para quem que João dizia isso? Para Herodes. Quem que era Herodes? Era o rei. Então, João não foi preso porque ele falava para todo mundo lá no Rio Jordão: raça de víboras, né? Arrependei-vos e tal, e corrigia todo mundo. Ele foi preso porque ele corrigiu um cara poderoso, ele corrigiu um cara grande, ele corrigiu um cara que podia causar dano e prejuízo para ele. E ele corrigiu mesmo assim. Quando a gente vai combater o erro, a gente não pode fazer acepção de pessoas. Fala assim, olha, eu combato qualquer erro desde que não seja do fulano de tal, porque o fulano de tal é problemático, né? Eu sei que às vezes isso pode custar caro, mas a fidelidade cristã exige de nós que, se nós vamos exercer esse ministério corretamente, então a gente tem que estar preocupado só com uma coisa: a honra do nome de Deus.
a honra do nome do Senhor, que o nome dele seja glorificado, que o nome dele não seja tomado em vão, que a honra dele seja exaltada em todas as coisas. E se aquela pessoa que está trazendo desonra para o nome do Senhor é um prefeito, é um presidente, é um juiz, é um delegado, ou qualquer outra coisa, uma pessoa poderosa, às vezes que não é poderosa na sociedade, mas que é poderosa com relação a nós, que nós não tenhamos de pregar a palavra, não temos medo de pregar a palavra de Deus, aconteça o que acontecer. Quem quer que seja o dono do erro, o erro tem que ser combatido. Ou isso, ou nós não amamos a Deus. Né? Se nós amamos a Deus ou os homens. Né? Se nós amamos Deus mais do que os homens, então não importa de quem é o erro, ele tem que ser combatido. Essa é a primeira questão. A segunda questão que a gente tem que ver aqui é que mesmo que a gente não consiga, nesse combate ao erro, fazer calar a blasfêmia e a mentira, porque o objetivo é isso, é que a gente consiga calar a pessoa que está trazendo um erro, seja porque ela convenceu-se de que está errada, isso seria a melhor hipótese, ou seja porque a gente conseguiu barrar, impedir que ela falasse mais aquele tipo de besteira. Seja, claro que a gente não pode, né, ir lá e fisicamente impedir a pessoa, mas a gente pode blindar o rebanho de alguma maneira para evitar que aquele tipo de blasfêmia e de heresia chegue na igreja. Vamos dar uma olhada lá em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então aqui Paulo fala, existem certas pessoas que não dá, certo? E o que precisa fazer com eles? Versículo 11, é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar, certo? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Eles estão destruindo famílias na igreja, eles estão destruindo a vida das pessoas com aquelas mentiras. Então nós temos que calá-los. Por isso, irmãos, que o púlpito da igreja não é um lugar público. O púlpito da igreja não é um lugar que qualquer pessoa tem o direito de subir. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a pessoa que sobe no púlpito, ela tem responsabilidade, ela tem que ter responsabilidade diante de Deus, e ela tem que ter fidelidade na palavra de Deus. Né? Então, às vezes, não ache ruim que na nossa igreja, por exemplo, o púlpito é um lugar muito considerado. Poucas pessoas sobem no nosso púlpito. E é bom que continue assim, que em alguns casos devia até ser menos, certo? Por quê? Porque você vai a algumas igrejas por aí, qualquer pessoa sobe no púlpito e fala qualquer coisa. E as consequências disso depois, quem é que vai resolver? Quem é que vai cuidar? Né? E as vidas que são destruídas lá de cima do púlpito, e as mentiras que são contadas, e os corações que são feridos, que são destruídos. Então, não pode. Tem que fazê-los calar. Paulo está falando, faça-os calar. De uma maneira boa de fazer eles calar é o seguinte, olha, esses caras não têm mais oportunidade na igreja, eles não pregam mais, né? Eles não pregam mais, eles colocam eles em disciplina, eles não têm cargo de ensino, eles não têm cargo de nada na igreja, se eles quiserem eles vão sentar e ouvir, aprender até ver se eles paravam de falar aquele monte de abobrinha que eles estavam falando, destruindo a vida das pessoas. Então Paulo foi bem claro com Tito, olha, você tem que fazer esse pessoal calar, você não pode dar o microfone para eles. Mesmo que você não consiga, vamos supor que a gente não tem esse poder, certo? A pessoa tem ela tem um meio de alcançar e de dar voz para aquelas mentiras que ela está contando que a gente não vai conseguir impedir. Por exemplo, se a pessoa grava vídeos no YouTube e muitos irmãos da igreja assistem aqueles vídeos, né? Como é que a gente vai fazer essa pessoa calar? Não tem como fazer calar, né? Como é que eu vou tirar? O YouTube não é o púlpito, né? O púlpito a gente pode dizer, aqui você não vai subir, mas só que no YouTube a gente não pode dizer que você não vai falar. E nem estou dizendo que a gente deveria de ter esse poder, não estou dizendo isso, né? As situações, tem limitações até onde você pode fazer alguma coisa, onde você não pode. No púlpito não é um lugar público, não é um lugar de livre expressão, mas o YouTube é. E o cara pode falar o que ele quiser lá. E os irmãos podem ouvir o que eles quiserem lá, né? Não tem o que fazer.
Só que mesmo nesse caso, a gente tem que, no mínimo, confessar a verdade e fazer o que estiver ao nosso alcance para, por palavras, por meio de palavras, defender a verdade e reprovar o erro. A gente tem que, pelo menos, fazer o nosso protesto. Pelo menos dizer, olha, esse cara está mentindo. Isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui não é o evangelho, isso aqui não honra o nome do Senhor, isso aqui não está nas Escrituras. Vamos dar uma olhada em Tito de novo, capítulo 2, versículo 1. Paulo fala aqui para Tito, olha, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aconteça o que acontecer, seja fiel e prega a palavra. Se você puder fazer o cara calar, até onde você puder, você faz. Aonde você não pode, você pelo menos mantém o testemunho da verdade. Isso aí é mentira. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, o ministro da palavra de Deus, ele tem que dar o testemunho agora. Vamos supor que eu chego num camarada desse e repreendo ele. Falo assim, olha, isso aí está errado o que você está fazendo. Isso aí não é certo. A Bíblia não ensina isso. Isso é heresia, isso é engano. Você pode estar destruindo a vida de algumas pessoas com esse seu ensino. Aí ele tenta argumentar e tal, e tenta, né, de alguma maneira, tentar se defender ali. E o que eu faço? Espero, aguardo, deixo ele refletir aquilo um pouco. Segunda vez eu vou lá e falo para ele, olha, eu falei, não sei se você refletiu sobre aquilo, mas na verdade não é assim que você faz as coisas. A palavra de Deus, ela diz assim, 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 para com isso. Aí tenta argumentar de novo e tal, e tal, e tal, eu espero, ele não dá fruto. Aí ele fala, olha, você vai uma ou duas vezes. Não deu certo? Evita. Sai de perto daquele cara. Sai de perto, vai dar o testemunho da verdade, mas não fica mais debatendo com ele. Paulo falando, não adianta, você não vá debater com ele, porque essa pessoa está pervertida e vive pecando. Por si mesma ela já está condenada. Ela não precisa, porque às vezes a gente tem essa sensação de que para combater o erro a gente tem que ir lá, né? E olha, você está errado, isso aí vai... É como se a gente fosse condenar a pessoa, mas a gente não precisa. Ela já está condenada em si mesma pelo que ela está fazendo. Pela insubordinação com a palavra de Deus, certo? Pela rebelião contra a palavra de Deus, ela mesma já começou a sua autodestruição. Não cabe a nós fazer esse processo. Então, Paulo fala, olha, deixa a pessoa lá, evita ela, sai de perto dela. Bom, irmãos, essa é a quinta obra, proclamar a glória de Deus, combater o erro e a verdade, com a verdade, né? Agora, a gente vai começar o quarto mandamento. Esse quarto mandamento é deliciosamente polêmico. Mas vai ser gostoso, né? Vai ser gostoso o estudo do quarto mandamento, porque eu creio que eu vou tocar em alguns pontos que talvez muitos irmãos ainda nunca ouviram essa perspectiva. E como é uma coisa assim que tem bastante gente aí fora, cada um com a sua ideia, cada um dizendo alguma coisa, é bom, eu vou fazer um esforço de fazer o quê? De olhar para as Escrituras, ver o que elas dizem e extrair isso delas, trazer isso para a gente, né? Para a gente compreender a verdade. E eu vou deixar para as perguntas aí, para que nas perguntas vocês tragam as controvérsias aí, e as polêmicas, e aí a gente vai resolvendo e cortando essas pontas, certo? Mas vamos começar aqui na 75. Qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento é o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Bom, esse aqui é o quarto mandamento, né? Basicamente santifica o dia do descanso, o dia do sábado. 76.
Como nós obedecemos ao quarto mandamento? Diligentemente, separando o dia para adoração pública, comunhão, culto a Deus e descanso, abstendo-nos de labor e comércio desnecessários. Agora tem alguns versículos aqui para a gente ler. Atos 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, assim era o culto deles. Tinha a doutrina, que era o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, que era a ceia, e as orações, sempre ali se reunindo para adorar a Deus. Capítulo 20, versículo 7 de Atos. Capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Então aqui ele explica qual era o dia da semana, era o primeiro dia da semana que eles faziam esse culto. 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25. 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então aqui Paulo explicando o que era o partir do pão, era a celebração da Santa Ceia no primeiro dia da semana. Capítulo 16, versículo 2 e 3. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Então aqui, no dia do culto, domingo, também se recolhiam as ofertas. Efésios 5, versículo 19 a 20. Efésios 5, versículo 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse culto, nesse dia de domingo, de culto, além da palavra, pregação da palavra, da Santa Ceia, também havia louvores que eram cantados. E Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. E quando a igreja se reunia, nesse dia domingo, para congregar, para adorar a Deus, eles se estimulavam uns aos outros ao amor e às boas obras, né? Havia uma conversação sadia, saudável, muito boa, um planejamento das atividades da igreja, um trabalho de evangelismo, de caridade, de benevolência, de misericórdia, era feito no domingo, no primeiro dia da semana. Então, assim você obedecia o quarto mandamento. Vamos para 77. Por que é que nós praticamos o quarto mandamento no domingo e não no sábado, como era originalmente praticado? Em celebração da ressurreição e, portanto, da nova criação, o sábado foi substituído pelo domingo, o primeiro dia da semana. Então, Atos 20, versículo 7. Vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 20. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então aqui a igreja se reunia no primeiro dia da semana. E 1 Coríntios 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vai juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Se faziam as reuniões no primeiro dia.
da semana. Muito bem. Esse é o resumo do que a gente vai tratar sobre o quarto mandamento. Se Deus quiser, semana que vem a gente entra mais a fundo dentro desse assunto e aí eu vou destrinchar um pouco mais esse assunto, tá? Por enquanto eu só estou introduzindo, pulando para a gente pular essa parte introdutória. Semana que vem a gente entra de cabeça nesse mandamento. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta aula, por podermos estudar a Tua Palavra. Fortalece o nosso coração, a nossa fé, enche-nos do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.